Pedro Lesse, o pastor Roberto Cruvinel, a pastora Lana Holder e Miranda Feliciano. Que vocês sejam bem-vindos, e Rosânia também, que já cantou aqui com a gente e que vai estar participando desse debate, que foi a maior polêmica na semana passada e que nós vamos dar continuidade agora. Estamos iniciando, portanto, esse debate, a continuidade desse debate que nós fizemos na semana passada, né? E estamos hoje aqui recebendo de novo os nossos convidados. Muito obrigado. A Rosânia, já conversamos com ela hoje, porque ela veio cantar brilhantemente no programa. A pastora Lana. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Você sabe, Lana, que eu tive no Facebook também uma boa repercussão em torno de você, de várias pessoas que eu nem sabia que lhe conheciam, né? E que tinham, digamos, uma admiração grande por ti, né? Como o Thiago Carlos, que também canta, né? Que conheço há tantos anos ele, não sabia que era sobre o seu ministério, né? Isso é resultado de 18 anos de ministério, né? A gente não acabou de chegar. É uma longa caminhada. E o Dr. Pedro Lesse, que é um ilustre jurista e que sempre participa dos nossos debates e que veio hoje já pronto para enfrentar o pastor Roberto Cruvinel, não é, Dr. Lesse? Exatamente. Eu vim, mas com todo o respeito, que o pastor, antes de mais nada, é um homem do bem, né? Então a gente tem que reconhecer isso. Hoje, com um ilustre colega aqui, doutor Alcione, então estou à disposição. Sim, e o que seria eu queria aproveitar, não é? E vou dar para todo mundo, mas eu gostaria de entregar a você um presente, que é um trabalho que a gente faz com uma associação, que é o Movimento Estadual de População em Situação de Rua, de São Paulo. A gente tem pressa? A gente tem uma ação que a gente faz há mais de 20 anos com moradores de rua, e hoje a gente está com uma proposta de projeto de lei no Congresso para que se adote o morador de rua, não só em nível federal, deputados e outras coisas que eu posso falar depois. Tá. E eu estou também dando para você uns docinhos com brinquedinhos, que é de uma associação muito do bem, que vai contra tráfico infantil, prostituição infantil e trabalho escravo, que a gente tem que se preocupar, não é? Em nível de todos esses segmentos discriminados, excluídos, não tem inclusão social. Então agradeço essa oportunidade. As pessoas contribuem comprando esses saquinhos de doce. Exatamente, comprando e fazendo bem para essas pessoas, porque são pessoas realmente que não usam indevidamente, que prestam contas, então é uma coisa muito legal. E eu também não gosto de doar dinheiro, então não doe dinheiro. Eu falo para o teu telespectador, doe mantimentos, doe qualquer coisa que seja realmente para o bem do ser humano. Quero que você volte aqui para falar mais sobre sua instituição, e meus parabéns mesmo por ter esse trabalho tão bem realizado. E nós temos aqui hoje a presença novamente também, que já é cadeira cativa no Em Revista, desse homem que é essencialmente inteligente, fundamentalmente uma pessoa extremamente simpática e que sempre abrilhanta os nossos debates, que é o Dr. Roberto Cruvinel. Sobral, eu que agradeço o convite da sua produção, da Patrícia, que nos contactou. Doutor Pedro Lesse, hoje eu quero ouvi-lo sobejamente, mais na hermenêutica e na fundamentação do que na retórica, e eu quero dizer que o respeito demais. Pastora Lana Holder sempre sorrindo, ela me encontra e sorri. Também, doutora Rosiane. Eu acho que ela te acha engraçada. Eu conheço a pastora, viu, gente, Lana Holder? Ainda na época era missionária, faz muito tempo, tinha o cabelo comprido, faz muito tempo, mas faz tempo mesmo, mais de 10 anos. Também, doutor Alcionei Miranda, meu amigo. Doutor Alcionei Miranda, que já te trouxe um presente, viu? Hoje. Sim. Como? Já te trouxe um presente hoje. Sério? Eu escrevi ontem, assim, rapidamente de chofre, um tratado sobre teologia inclusiva, uma resposta à luz da Bíblia e se existe compatibilidade entre cristianismo e homossexualidade, que eu vou colocar no meu site, viu? Já vou deixar uma cópia para você, e dizer que quem quiser contestar, de repente não vai gostar muito do que está ouvindo, porque eu tenho a impressão que não devem ser todos evangélicos e todos aí mestres em teologia inclusiva, seja extremista ou não. O que eu acharia que a gente deveria colocar aqui, eu não concordo com a pastora. Eu acho que Jesus sim tem a bandeira gay, sim, porque o gay é filho de Deus,
a lésbica também, e o termo gay já é despropositado. Na realidade, casamento, o homossexual como gênero, o gay, a gente fala gay, 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 mas na nossa comunidade LGBT o gay é o homem. Não é? Então eu queria só colocar o seguinte: respeito a pastora, mas eu acho que o Jesus é a bandeira da comunidade LGBT, sim, e tenho medo no seu enfoque aqui que a gente só fique na questão teológica, na questão religiosa, na questão evangélica e não vá para o que seu povo quer verdadeiramente ouvir, que é o seguinte: gente, é um fato, somos seres humanos, sujeitos de direitos e obrigações. Então, o Deus caridoso, se é os dois pastores aqui, o Deus caridoso é o Deus daquele que precisa, aquele que é pobre, aquele que é necessitado, aquele que sofre discriminação, e hoje nós temos essa bandeira. Então eu quero falar para você, Constituição Federal, ela já dá ao homem o princípio da igualdade no artigo 5º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, né? Esse é o princípio da igualdade, né? Vem lá de Aristóteles e chega aqui em 88 de uma forma um pouquinho tímida, porque a gente vivia um regime militar, em que a maioria dos nossos governantes eram homossexuais, só que, como é que se fala? Dentro do armário. Então eu falo para você, saia do armário hoje, viva a liberdade de Jesus, não a libertinagem, a liberdade de Jesus. Jesus é dos homossexuais. Deixa eu dar aqui Você está dando aspecto jurídico, mas nesse aspecto jurídico eu gostaria de falar sobre esse posicionamento. Deixa eu dar um contraponto aqui, respeitando a posição da pastora Lana Holder, como eu sempre digo, e disse a ela, já não fui eu que a ordenei, e não vou desrespeitá-la, de chamá-la de Lana, porque ela tem uma outra confissão de fé. Isso não faz parte do meu métier. Todavia, você que está aqui prestando atenção, telespectador, na minha opinião e na opinião bíblica, teologia, o doutor Pedro Lessa é um blasfemo, quando ele diz que Jesus é gay ou que Deus é homossexual. Isso é blasfêmia do ponto de vista da teologia. Eu vou colocar aqui o contraponto, que é a assertiva da Lana, porque a Bíblia diz que quando você recebe Jesus, e ela fala de conversão, a palavra conversão no grego é metanoia, ou arrependimento, mudança radical de pensamento. E se a Bíblia, e aí nesse estudo que eu vou postar na internet, qualquer um pode pegar, ler e até contrariar, eu gostaria de ser contrariado, eu provo que a prática da homossexualidade é condenada por Deus. Inclusive uso o texto grego, e inclusive busco outros autores. Então, se pastora Lana, pecado, e a questão jurídica, os dois advogados aí resolvam, mas se é pecado, entende-se que para você ser um cristão deve mudar o comportamento. E entendendo que homossexualidade é pecado, então... Pecado para o senhor. Eu estou citando o que está na Bíblia. Mas, desculpa, se o senhor quiser discutir teologia, nós vamos para outro fórum. Eu respeitei o dono da verdade, eu respeitei o senhor. Eu gostaria que o senhor me franqueasse a palavra e me fizesse ser respeitado no seu programa. Não é? Ainda falou que eu sou blasfemo, está me ofendendo? Porque eu, de acordo com a teologia, o senhor é blasfemo. Então deixa eu dizer, tomara Lana, que tenha sido gay. Pronto. Por favor, doutor Lessa. Muito obrigado. Então, pastora Lana Holder, o entendimento tradicional é esse. Eu acredito, até já me propus contigo a estudar juntos. Agora, a Bíblia ensina que cristianismo é mudança de vida. Eu vejo incompatibilidade entre prática homossexual e cristianismo. Essa é a interpretação que o senhor tem do texto bíblico. É interessante que a gente deixe isso claro, porque as pessoas que estão nos ouvindo, eu tenho certeza que uma boa parte delas são homossexuais que estão lutando há muito tempo para serem aceitos dentro desse foco relacionado à religião, à igreja do Senhor Jesus. Então é importante que você que está me ouvindo, como também ouvindo o pastor Bravanel, que você compreenda. Bravanel é verdade. Muito mais dinheiro que eu, né? Você está ouvindo o pastor Cruvinel aqui? Não, que você compreenda, que você tem a respeito da Bíblia. E eu te confirmo também, biblicamente, que homossexualidade não é pecado. Pecado é imoralidade. Seja você heterossexual ou seja você homossexual. Pastor Miranda, por favor. Então, eu discordo. Eu até assusto com a agressividade, com a forma com que o Dr. Pedro Lessa expõe as suas convicções, porque, de fato, eu entendo que nós discutimos aqui ideias. E eu não sou inimigo de nenhum de vocês, muito pelo contrário. Estamos aqui como companheiros, como parceiros, como
debatedores. Jeito, viu, doutor? Então, mas vamos atacar as ideias, não as pessoas. É meu jeito. Porque o jeitinho. o seu amigo me chamou de blasfemo. O senhor ficou do lado dele? Então o senhor não pode falar de ideias. Eu estou ficando. Está chegando agora, desculpa. Aqui eu estou chegando agora, mas eu não tenho apenas essa. Esse é meu primeiro programa de TV, então, senhor, por favor. Pressuposto da sua vida. Doutor Pedro Lessa, não são todos a verdade. É incrível como vocês não são a agressividade. Tá bom. Na realidade, eu sou uma voz que muita gente está vivendo, quer ter e não tem, por causa de pessoas pedantes, arrogantes, que acham que são donas da mais uma vez. Por favor, mais uma vez, o doutor Pedro Lessa, senhoras e senhores telespectadores, mais uma vez, a falta de argumento é suplantada pela retórica dele, a gente só quer fundamentação. Ele não deixou nenhum companheiro falar aqui. Eu ouvi a pastora Ana Roder com muita educação. Ouviu o doutor Pedro Lessa com muita educação. Não ouviu, então, eu vou colocar, senhores, nós não estamos debatendo. Senhores, por favor, nós não estamos debatendo. Por favor, senão nós não vamos para prosseguimento. Pois bem. Eu gostaria de ouvir, por favor, o pastor Miranda, eu convidei, e se eu convidei, eu gostaria de ouvir a palavra dele. Muito obrigado, Ever Sobral. Muito obrigado. Eu vou rejeitar o seu parecer. Então vamos lá. Eu estou aqui para opinar sobre a decisão do CNJ, a resolução 175, que determinou que os cartórios celebrassem o casamento homoafetivo, bem como fizessem a conversão da união estável em casamento. Essa resolução extrapola os limites de competência do CNJ. O CNJ não tem a competência de legislar, de interpretar a lei. O CNJ está definido na própria Constituição quais são as suas atribuições, artigo 103b, e ele extrapola, tá certo? Na sua decisão, legisla, e aí algumas pessoas dizem, mas ele está legislando porque o Congresso se omitiu. Se o Congresso se omitiu, nós tínhamos que escolher melhor os nossos deputados, os nossos senadores e os nossos representantes. Mas não podia o CNJ, de forma a usurpar de função e criar uma resolução obrigando os cartórios a celebrar o casamento homossexual. Mas a resolução, doutor, eu ouvi o senhor, agora eu vou querer falar. Que senhor, hein? A resolução, absolutamente... não provoque também. Exatamente. Provoca depois doutor Miranda. Parece aqueles garotinhos de colégio, né? A resolução do CNJ não obriga, não legisla. A resolução é o seguinte: titulares de cartório, façam casamento. Ponto. Façam o casamento, celebrem o casamento. Por quê? Porque realmente houve mesmo, o senhor tem razão, o povo vota muito mal, porque vota em mensaleiro, em ladrão, em tudo que é falso nesse país, e vai toda a corrupção lá para o Congresso Nacional. Então, a resolução não deu condão, realmente o senhor tem razão, e eu falei isso na vez anterior. Agora, como é uma resolução de um Conselho Nacional de Justiça, cujo presidente é presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Joaquim Barbosa, então está-se dando aos cartórios a seguinte indicação: faça, porque senão você poderá realmente ter sanções disciplinares, como já tivemos em alguns estados, porque antes só 12 estados tinham aceitado o casamento, a resolução do CNJ, e o Distrito Federal agora fizeram, graças a Deus, um macro, porque precisa ser. Por quê? Porque é o princípio da legalidade, é o princípio da igualdade, da legalidade, deixa eu lhe falar, não da resolução. Se a resolução estiver de acordo com a lei, nós entendemos, doutor Miranda, que a partir do momento em que a Constituição Federal aceitou a liberdade de expressão, liberdade de manifestação, de orientação sexual, que se faz também uma tradução errada sobre orientação de sexo, não é? Que é uma antinomia sem sentido. Eu quero dizer a você, telespectador, você homossexual, lute agora, que agora eu não estou vendo a sua luta. Agora nós conseguimos a resolução do CNJ, 15 países já conseguiram. Você homossexual, 600 mil na parada gay, tinha que ter 4,5 milhões, como antes. Você, porque a parada gay, infelizmente, doutor, virou sinônimo de droga e álcool. E eu perdeu algo político. Eu tenho conhecidos deixa eu lhe dizer uma coisa, eu tenho conhecidos que já debateram comigo, que são homossexuais,
e que não vão começaram e não vão mais por conta da promiscuidade que apresenta. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, deixa eu perguntar uma coisa que agora o debate... Só completar do resolução, então? Sim, aí eu doutor, gostaria só para comentar, resolução, né? Norma infralegal, resolução é norma infralegal, ou seja, abaixo da lei. Só que se tiver de acordo com a lei, então como nós tivemos, só para completar, fontes de direito, a decisão do Supremo Tribunal Federal, dando os efeitos do primeiro casamento homossexual, então nós passamos a ter a possibilidade de ter essa resolução. Agora, o seu partido, salvo engano, já entrou, não é? Houve essa manifestação em Brasília, mas seu partido já entrou, salvo engano, o partido do PSC já entrou com uma ação no Supremo. Vamos aguardar para ver o que vai dar. Doutor, o artigo 226 da Constituição diz bem claro, o texto da lei, a própria Constituição, diz que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecido a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. A própria Constituição Federal reconhece como casamento a união entre homem e mulher. Exatamente. Decisões isoladas que não têm o efeito ultra petita, não tem o efeito erga omnes para todos, tá certo? Não tem o efeito para todas as pessoas. Reconheceram a união estável e reconheceram também o casamento homossexual. Porém, o CNJ extrapola, porque ele dá uma interpretação, como o senhor mesmo disse, uma decisão, uma resolução que é norma infralegal, ele interpreta de forma a todos e obriga os cartórios a celebrar o casamento. Ele não tinha competência para fazer isso. Era para ser discutido no Congresso. Deixa eu perguntar só uma coisa. É coisa simples, doutor, só para me explicar. A nossa Constituição, que você não vai entender, porque é uma discussão aqui pouco rebuscada. O senhor está dizendo, comigo com o telespectador? Com o doutor Alcione. É uma discussão jurídica. Espera um pouquinho, doutor. O senhor entende mais do que qualquer um. Eu quero dizer que o doutor Alcione, ele falou sobre o artigo 226. A nossa Constituição, gente, ela é difusa. Ela tem direito de garantia individual, não só no artigo 5º, tem lá no artigo 220, que trata dos direitos de imprensa, direito de ensino, direito essencial ao ensino. Então eu quero dizer para você o seguinte, que quando o doutor Alcione, ele fala sobre o artigo 226 de sexo distinto, ou seja, homem e mulher, ele tem que ir, gente, ao artigo 5º, que é um artigo que fala sobre a liberdade de orientação sexual, liberdade de expressão, princípio da dignidade que está no artigo 1º. E aí, o que faz o legislador? É por isso que eu quero que vocês entendam que o doutor Alcione está errado. Porque o tribunal, ele faz assim: o que vale mais para o bem maior da vida? O artigo 1º, inciso 3º, que fala do princípio da dignidade da pessoa humana, ou esse artigo 226 que fala que casamento é entre homem e mulher? Eu falo para vocês, é o artigo 1º, inciso 3º. Aí, o exegeta, que é o juiz, que é o desembargador, que é o ministro do Superior Tribunal de Justiça do Supremo Tribunal Federal, vai interpretar e falar assim: vale sim. E é por isso, doutor Alcione, que vale em gênero, número e grau a resolução do CNJ. Deixa eu só fazer a pergunta. Não, mas é que o senhor está me interrompendo justamente para eu perder a força no que eu estou falando. Eu estou subindo a voz, descendo a voz, a questão me leva. Eu só quero perguntar ao senhor. Defenda o casamento. Eu quero ver sua pergunta, pastor. Poxa, porque eu não sou advogado, eu sou pastor. Senhora, telespectador, eu sou pastor. Por isso o senhor tem um advogado, o senhor é pastor também. Eu sou cidadão brasileiro e sei ler. Então a minha pergunta, meu senhor e minha senhora, senhores advogados, doutor Alcione, a minha pergunta é o seguinte: o CNJ pode fazer aquilo que é competência da Câmara, que é competência do Senado? Ele pode, porque se há ambiguidade na Constituição, eu estou perguntando. Se há conflito de princípios. Estou me colocando aqui na humildade, que os senhores sabem muito. Mas nós não sabemos nada. O meu posicionamento contra casamento homossexual não é humilde, já está colocado. O senhor sabe pra caramba, fala que sabe. O senhor está me julgando. Falando de cristianismo. Deixa eu perguntar uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho. Deixa eu só terminar minha pergunta, pastora Alana. E eu deixo a senhora falar à vontade e ouça a senhora. A questão é: está correto? Porque assim, a questão do direito patrimonial é inquestionável. Ninguém pode questionar. Se duas pessoas do mesmo sexo constroem um patrimônio junto, é ilógico, na minha opinião, tirar o que a pessoa construiu. Mas, se o CNJ, doutor Alcione,
determina algo. Interpreta um conflito de princípios. Eu não sei nem me expressar. Como é que faz? Eu tô sozinho, gente. Não, nós estamos aqui juntos. 3 pessoas. Alana Holder. Eu vou responder agora. O artigo 5º, o senhor já artigo 5º não é maior do que o 226. O artigo 5º é lógico que é. Não, senhor. O bem maior da vida, não, muito mais. Isso não sou eu que falo, telespectador, são os tribunais. Ele está falando para diminuir o que eu estou falando. Não, senhor, são conflitos de princípios. Está nos tribunais, só você ver a jurisprudência. Deixa eu falar para você. Existe uma coisa no artigo 5º, gente, que infelizmente aqui no Brasil é um país realmente apedeuta de civilidade de estudo. Existe no artigo 5º, doutor Alcionei sabe disso, que é o mandado de injunção. O que é o mandado de injunção, doutor Alcionei? É quando não existe a norma, o senhor está querendo aprender, não está ouvindo, quando existe a norma... Quer que eu repita o que o senhor está falando? Quando existe... Esses líderes, como faziam os filósofos antigos? Quando existe... Então só me respeite. Através de mandado de injunção, o superior... Olha, o telespectador fica um pouco confuso com isso. Eu vou lhe dar só a palavra de... Então, por favor, deixa eu falar de acordo com a voz do povo. E nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, mas deixa eu falar uma coisa aqui que eu... Deveria ser, né? Deveria ser, mas não é. Sim. Mas deixa eu falar algo aqui para vocês que estão me ouvindo. Nós estamos numa discussão que trata de direitos civis de seres humanos. Porque eu sou gay, graças a Deus... Já tive muito receio por ser, mas hoje, graças a Deus, eu aceito a minha orientação sexual e vejo isso como uma dádiva de Deus. Inclusive, nessa geração, nós estamos tratando de direitos civis. Quando a igreja, ela luta contra a igualdade dos direitos, dando aos homossexuais o direito de se casarem, elas estão dizendo aos homossexuais, continuem na promiscuidade, exatamente, continuem na imoralidade. E não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho chama todos os homens a uma igualdade social. Da mesma forma, vocês agem hoje como um dia os fariseus agiram perseguindo o Messias que eles esperavam há séculos. E sabe o que eles fizeram, pastor? Não, isso é uma ilação, Só um minuto, deixa eu só concluir. Você está colocando todo mundo que pensa diferente com o fariseu, meu irmão? Eu estou afirmando. Então quer dizer que todo mundo que pensa diferente com o fariseu? Deixa eu só concluir. Naquela época, os fariseus, eles eram considerados homens de Deus da época. E foram eles que esperaram durante séculos a vinda do Messias. Eles estavam tão cegos de religiosidade que eles mataram e crucificaram o Messias que eles esperavam por décadas, por séculos. Saulo estudou 40 anos na escola do Dr. Galileu Galilei para ser um fariseu. Galileu ele estudou durante 40 anos na escola de Gamaliel. De Gamaliel, isso de Gamaliel. Ele estudou durante 40 anos na escola do Dr. Gamaliel. E para ser fariseu. E o que acontece? Ele persegue a igreja primitiva, matando os cristãos. Inclusive ele participou da morte de Estevão. E depois ele cai do cavalo para ver que ele estava cego de religiosidade. A igreja atual está cega de espiritualidade, de religiosidade. E o que vocês fazem? Nós estivemos na parada gay no domingo. Eram 150 pessoas da Cidade Refúgio evangelizando. Se eram 650 mil pessoas ali, pastor, doutor Pedro, eu digo aqui, de carteira, de cadeira, que mais de 60% daquele povo era gente da Assembleia de Deus, da Batista, da Adventista, da Deus e Amor, da Presbiteriana, da Quadrangular, que foi expulso, que foi excluído. Deixa eu só fazer um contraponto, e para concluir, eu estou dizendo aqui, depois que você concluir, como o doutor Pedro falou, você é gay, aprenda a lutar pelos seus direitos. A parada gay perdeu o propósito original dela, que era um propósito político. Vamos voltar ao início, vamos lutar por aquilo que é direito nosso, porque nós somos cidadãos. Você que é gay, você cresceu ouvindo dizer que você não podia ser crente, você podia ser ateu, satanista, macumbeiro, candomblecista, espírita, mas não podia ser crente. É mentira do diabo. Você pode ser um crente, lavado, remido no sangue de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Agora, eu quero fazer por ordem, porque nossos minutos estão muito curtos. Eu tenho 30 segundos. Eu vou ainda voltar com esse tema, com certeza, mas eu vou te dar a palavra, se você quiser agora, senão eu te daria por último. Mas, então eu vou te dar, o pastor, vou dar cada um para encerrarmos. Porque agora ninguém pode interromper ninguém, senão a gente não vai conseguir encerrar o programa. Então, por favor, pastor, doutor Alcionei Miranda, por favor. Eber Sobral, eu quero concluir me atendo, eu não vou entrar no
no rebate do que a pastora Alana expôs, em que pese não concordar, mas eu quero me ater à competência do CNJ para que o próprio telespectador faça um juízo de valor sobre se essa resolução é ou não legal. Diz o artigo 103 da própria Constituição que compete ao CNJ zelar pela autonomia do Poder Judiciário. Inciso 2º, zelar pela observância do artigo 37 da Constituição, que é os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Inciso 3º, receber e conhecer das reclamações contra o Judiciário e representar o Ministério Público e rever os ofícios mediante provocação. Não é função do CNJ, do senhor ministro Joaquim Barbosa, presidente do STF, e por ser presidente do STF também cumula a função de presidente do CNJ, não é função dele, não é função do CNJ definir o que é família no nosso país. Compete ao Congresso. Eu gostaria muito que a população brasileira que não concorda com essa mudança de valores, de princípios, tá certo? Que se manifestassem também. Ontem tivemos a manifestação lá em Brasília, em plena quarta-feira, 3 horas da tarde, mais de 40 mil pessoas. Então eu quero agradecer e dizer que essa resolução ela é inconstitucional. Pastor Roberto Cruvinel, por favor, gente, temos que ser sucintos, que o tempo já eu quero dizer que, embora os ânimos se inflamem, eu amo a todos aqui, de verdade. Ainda que alguém ache que é falsidade, pode achar o que quiser, mas que nós chamamos quero também, dizer ao senhor e à senhora a gente também te ama, pastor. que está nos assistindo o seguinte: o cristianismo, eu não sou fariseu, eu vim das drogas, Jesus mudou a minha vida, mudou. A nossa também. Conheço prostituição, homossexualidade de perto. Jesus Cristo mudou a minha vida. De acordo com a interpretação da Bíblia, o texto claro, e eu procurei de várias formas para tentar ver se havia uma outra possibilidade. Eu sou professor de língua grega. O texto é claro quando diz em 1 Coríntios 6:9 que Deus condena a prática homossexual. Mentira, esse texto fala contra prostitutos e santuário. Eu não sou mentiroso. Esse texto fala contra prostitutos. Deixa eu dizer ao senhor que Jesus... Vou terminar. Deixa eu terminar aqui, que eu ouvi todo mundo, quero ser respeitado. Quero dizer ao senhor e à senhora que o cristianismo é o seguinte: Jesus Cristo muda a sua vida e até o comportamento sexual. Jesus é um comportamento, não orientação. Por favor, que nós já terminamos. Por favor. Graças a Deus nós temos o judiciário que faz às vezes do Congresso Nacional quando esse é passivo. E é o que está acontecendo. Então lute, você, homossexual, lute. Além de lutar, eu quero falar para você, façam a mesma coisa que os evangélicos fizeram uma plena quarta-feira contra o casamento, façam sábado e domingo, porque nós trabalhamos, então nós não podemos fazer quarta-feira. Desculpe, por favor, eu ouvi o senhor. E quero dizer também que com relação ao aborto, eu sou totalmente contra mesmo, que é o pior crime da humanidade. Mas com relação ao casamento homossexual, lute, porque nós vamos conseguir. Por favor, pastora Alana, sua palavra final. Eu quero dizer para você que já tentou, que não conseguiu. E não estou falando de você que já tentou rasamente, não, que tentou profundamente. Pensou até mesmo que Deus não te amava. Eu quero te dizer que Deus, Ele está disposto a te mostrar um novo caminho. Comunidade, cidade, refúgio. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus leva para o céu e Jesus te aceita como você é, desde que você viva uma vida segundo os seus princípios. Pastor Roberto Cruvinel me passou agora esses dois presentes, né? É um livro sobre interpretação bíblica, né? Porque a questão também é essa aqui, e um outro livro sobre religiões e seitas. E dizer que se você entrar no meu site, pastorcruvinel.com, eu quero passar isso à pastora Alana, teologia inclusive, uma resposta à luz da Bíblia, compartilhada de cristianismo e homossexualidade. Que nós mostramos. Pode me mandar a contraposição. Agora, olha, Rosana, eu queria a sua frase final, porque você cantou brilhantemente, não falou a sua frase final para nós encerrarmos. Diga, além do site, que já está aparecendo aqui. Eu vou dar o site, que é jesuscidaderefugio.com.br, e dizer que Jesus te ama demais, Ele espera por você. E a Rede Brasil também ama você e nós amamos em Cristo, com certeza, porque somos cristãos. E eu digo a vocês que nós procuramos dar no Em Revista sempre a liberdade de expressão, embora o tempo às vezes não permita tanto. O aborto é um ótimo assunto já para um debate próximo nosso. Com certeza estão também todos convidados. Rede Brasil de televisão, uma TV ligada em você.